Isso. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia do COMPIS, Congresso Nacional de Práticas Interdisciplinares e Sustentabilidade. Hoje nós estamos aqui com o professor Leonardo Lima, que vai falar para a gente um pouquinho sobre investimentos sustentáveis e mudanças climáticas, desafios e oportunidades. Então, seja muito bem-vindo, Leonardo, muito obrigada pela presença. E falando um pouquinho aqui do Leonardo, ele é engenheiro ambiental e sanitarista pela Universidade de Fortaleza, MBA em ESG e Impacts pela Trevisan, e mestre em sustentabilidade corporativa e gestão ambiental pela University of York, no Reino Unido. Atua há mais de 5 anos na agenda de sustentabilidade corporativa, ESG e finanças climáticas. E atualmente é CEO da LL Consultoria e professor convidado de pós-graduação em finanças sustentáveis na Universidade de Fortaleza e INBC de Fortaleza também, e diretor executivo na Aliança Brasileira de Finanças e Investimentos Sustentáveis. Então, seja muito bem-vindo, Leonardo, agradecemos muito pela presença, e passo agora a palavra a você. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, professora Elisa, por essa oportunidade de estar falando de um tema tão relevante e novo para todo mundo. Vou compartilhar aqui minha tela, por favor, quando a minha tela estiver cheia, por favor, me sinaliza. Perfeito. Consegue ver minha tela? Sim, sim. Pronto, vou iniciar então. Então, pessoal, como foi mencionado, a nossa palestra hoje vai focar em investimentos sustentáveis e mudanças climáticas. Vou falar um pouco como é que dá essa integração, a visão no mercado financeiro e bem como trazer um pouco aí dos desafios e oportunidades dentro dessa agenda. Sou mestre em sustentabilidade corporativa, também sou diretor executivo da Brasf e já venho atuando aí há mais de 5 anos na agenda de sustentabilidade e finanças climáticas, no âmbito nacional e internacional. Primeiramente, eu queria ressaltar e explanar para vocês o que é que está acontecendo com o nosso planeta. A gente está tendo um crescimento exponencial, não só da população, mas também das áreas urbanas, do nosso consumo exacerbado, dos recursos naturais, das nossas fontes naturais, da nossa biodiversidade, e com isso, a gente precisa ter uma atenção do que é que a gente vai querer para o nosso futuro, né, para as nossas futuras gerações, porque essa forma de consumo, essa forma de ter o consumo dentro desse modelo financeiro global, a gente não vai ter um futuro próspero, um futuro resiliente, um futuro para as próximas gerações. Então, eu queria trazer para vocês que a gente possa novamente ver com os nossos olhos, literalmente, o que está acontecendo com o nosso planeta. Às vezes a gente fica na visão da nossa cidade, a gente tem os nossos problemas, mas tem outras regiões que estão sendo drasticamente impactadas pelas mudanças climáticas. E eu não vou muito longe, né? Infelizmente, o que está acontecendo com o estado do Rio Grande do Sul, pelas inundações, o que está acontecendo hoje, desde a semana passada, as queimadas na região centro-oeste do Brasil, no Mato Grosso do Sul, provavelmente esses impactos climáticos eles só vão se intensificar. E aqui, para trazer um pouco mais de exemplo e dados, 1 bilhão de pessoas na Ásia até 2050 deverão ser afetadas pela escassez de água doce devido aos impactos das mudanças climáticas. Então, esse 1 bilhão de população é quase 5 vezes a população do Brasil que vão ser afetadas pela escassez de água doce. E eu não digo somente as pessoas, mas também as empresas que necessitam desses recursos naturais, elas vão ser diretamente impactadas, porque se elas necessitam desse recurso natural para a produção e eles não têm esse recurso natural, a indústria, consequentemente, vai ser afetada. A indústria sendo afetada, a economia, ela também é impactada negativamente. Um outro exemplo, 60 mil pessoas de países em desenvolvimento morrem anualmente devido às catástrofes naturais relacionadas às mudanças climáticas. Então, não só o fator financeiro, mas também o fator de vidas está sendo impactada e, infelizmente, esses dados só vêm aumentando. E também um outro fator que é o fator imigração, que cerca de 21,5 milhões de pessoas foram afetadas
pelas mudanças climáticas, as pessoas tiveram que ser deslocadas à força por risco repetido relacionado ao clima. Então, tem pessoas que estão saindo das suas casas, estão deixando as suas casas por causa dos impactos extremos das mudanças climáticas. E aí eu trago um outro exemplo prático do Rio Grande do Sul. Se essas chuvas, essas inundações estão acontecendo com a maior proporção e com maior frequência, você acha que as pessoas não vão querer migrar para outro local? Não vão querer migrar para uma outra cidade, para um outro estado? Porque se passaram anos construindo essa casa, eles não vão querer ter o risco novamente da sua casa ser inundada. Então, também existem fatores socioeconômicos relacionados à migração do clima. E aqui, para trazer um cenário geral a nível global, 8,6 até 2030, nós vamos ter 8,6 bilhões de pessoas no planeta Terra. Essa é a estimativa. E se a gente vai ter esse crescimento de até 8,6 bilhões de pessoas, a gente vai ter o crescimento de demanda global por energia mais 40%, demanda global por água por mais de 50%, e o necessário de expansão da produção de alimentos de 35%. Agora você imagina se a gente já está passando por dificuldades hídricas, por consumo de energia, por expansão de produção de alimentos, qual vai ser esse cenário para 2030, né, daqui a 6 anos? Para onde é que a gente vai conseguir mais recurso hídrico se a gente já está tendo dificuldade de acessar esse recurso natural? Onde é que a gente vai ter demanda por energia, fazer a fabricação de energia? Vai ser por meio de fontes renováveis ou não renováveis. Então, se a gente vai ter um crescimento da população, a gente vai ter uma maior demanda de recursos naturais no nosso planeta e a gente vai precisar implementar novas estratégias a nível global, em diversos setores da indústria. E com esse crescimento populacional, a gente já ultrapassou 6 limites planetários. Para quem não conhece essa metodologia, essa ferramenta dos limites planetários, foi desenvolvida pela Stockholm Resilience Center, que foi um grupo de cientistas do clima, que eles criaram essa metodologia dos novos limites planetários, e cerca de 15 anos atrás, a gente só tinha passado 2 desses limites. E agora, em 2024, a gente já passou 6. Então, a gente já passou a integridade da biosfera, os fluxos biogeoquímicos, as mudanças climáticas, e aí a gente precisa ter atenção o quanto o planeta ele vai conseguir suprir. Na verdade, ele já não está conseguindo absorver as nossas demandas por nossos recursos naturais. E por que o mercado financeiro está atento à mudança do clima? Todos os anos, o Fórum Econômico Mundial, e eu gostaria de ressaltar que o Fórum Econômico Mundial é um fórum econômico, tá? Mas ele tem uma visão multidisciplinar, uma visão holística do mercado como um todo. E todos os anos, entre janeiro e fevereiro, o World Economic Forum, ele lança um report dos riscos globais. E ele mapeia 5 áreas centrais: econômico, ambiental, geopolítico, sociedade e tecnologia. O reporte ele é muito longo, mas os principais resultados são os riscos de 2 anos, que são os riscos de curto prazo, e os riscos globais em 10 anos. Eu queria mostrar aqui para vocês esses riscos de curto prazo, que foi lançado esse ano, que o primeiro é desinformação, ou seja, fake news, eventos climáticos extremos, polarização social, cibersegurança, conflito armado, falta de oportunidade econômica, inflação, migração involuntária, desaceleração econômica e poluição. Quando a gente está falando de riscos em 10 anos, ou seja, daqui para 2030 ou 2034, foi realizado um mapeamento e foi verificado que os 4 primeiros riscos globais é relacionado às mudanças climáticas, é relacionado ao clima. Então, nós temos que o primeiro risco global é eventos climáticos extremos, mudança crítica do sistema da Terra, perda da biodiversidade, colapso do ecossistema, escassez de recursos naturais. Aí depois vem desinformação, resultados adversos da IA, migração involuntária, cibersegurança, polarização social e poluição. Então, quando a gente tem um fórum econômico e que ele está tendo uma visão de que os principais riscos globais os 4 primeiros a longo prazo é relacionado ao clima, a gente precisa ter uma atenção e criar novas estratégias de alocação de recurso financeiro para mitigar esses riscos, para mitigar os riscos de eventos climáticos extremos, mudança crítica do sistema da Terra, perda da biodiversidade e escassez de recursos naturais.
E aqui eu queria trazer algumas manchetes de jornais recentes, agora de 2023 para 2024, em que desastres naturais causam prejuízo de 295 bilhões de dólares somente em 2023. O Brasil teve quase 5 mil mortes e prejuízo de 500 bilhões de reais em desastres ambientais nos últimos 20 anos. Desastres naturais, como chuvas no Rio Grande do Sul, custaram mais de 105 bilhões de reais ao país. E perdas bilionárias com desastres naturais agitam empresas. Ontem, inclusive, eu li uma notícia de que só para realizar a limpeza do estado do Rio Grande do Sul, vão ser gastos, está sendo estimado o gasto de 100 milhões de reais. Então, quando a gente está falando de clima, a gente está falando de economia, a gente está falando de mercado financeiro, porque esses prejuízos, esses impactos relacionados à mudança do clima, afetam diretamente a economia global. E como é que o mercado financeiro, hoje, ele avalia o risco climático? Aqui eu trouxe uma figura que é uma rede de bancos centrais do Brasil que criou essa ferramenta visual, que ela traz o canal de transmissão do risco relacionado ao clima para os riscos financeiros. E aqui, de forma bem prática e simples, o risco climático, o mercado financeiro avalia o risco do clima em duas frentes: o risco de transição e o risco físico. O risco de transição são riscos, como, por exemplo, relacionados à política, regulamentação, desenvolvimento tecnológico, preferências do consumidor. Os riscos físicos são riscos relacionados mais ao impacto físico do clima. Então, é dividido em risco crônico, ou seja, aumento da temperatura, e um caso prático de risco físico relacionado à temperatura são as queimadas que estão acontecendo hoje no Mato Grosso, precipitação, que aconteceu no Rio Grande do Sul, aumento do nível do mar, que impacta diretamente a zona costeira, e os riscos agudos, ondas de calor, que já tivemos várias ondas de calor hoje nesse ano no Brasil e também na Europa, e inundações, dentre outros. O mercado financeiro vê que esses dois modelos de risco, duas tipologias de risco, eles afetam diretamente o mercado financeiro através desse canal de transmissão, afetando o micro e a macroeconomia, impactando diretamente no risco de crédito, risco de mercado, risco de subscrição, risco operacional, risco de liquidez. Hoje, o mercado de seguradoras faz esse tipo de análise de risco climático, e aí eu vou trazer aqui um exemplo prático de como é que eles fazem essa análise. Aqui ao lado, a gente tem um risco físico, que é o risco direto da mudança do clima, e aqui é o risco de transição, tá? Que é à direita, que é mais sobre regulação. A gente consegue ver aqui que o risco físico relacionado à mudança do clima, ela impacta mais o sul global, os países em desenvolvimento. Mas por quê? Principalmente porque esses países em desenvolvimento não têm uma infraestrutura urbana ou infraestrutura tecnológica para reduzir ou mitigar esses impactos. Já os países desenvolvidos, mais ao norte global, eles têm um maior risco de transição por causa da sua alta regulação relacionado ao clima. Então, vou dizer um exemplo. Estados Unidos tem alta regulação sobre energia renovável, a Europa também tem várias regulações sobre cadeia de valor relacionada ao clima, dentre outros. O mercado financeiro, eles hoje estão criando metodologias para avaliar o risco físico de transição, justamente para reduzir os seus riscos relacionados à alocação do recurso financeiro. E aqui trazer um pouco mais de perspectiva dos riscos financeiros relacionados à mudança do clima. Eu queria trazer o conceito de finanças sustentáveis. Eu não sei se vocês já escutaram sobre a temática de finanças sustentáveis, mas eu vou fazer aqui uma pequena introdução do que é essa definição, porque não existe uma definição a nível global, então eu trouxe aqui 3 definições gerais. E a Comissão da União Europeia fala que financiamento sustentável refere-se ao processo de levar em conta considerações ambientais, sociais e de governança, ou seja, ESG, a tomar decisões de investimento no setor financeiro. Já o International Capital Market Association fala que finanças sustentáveis incorporam as finanças climáticas, verdes e sociais, acrescentando simultaneamente considerações mais amplas sobre sustentabilidade econômica de longo prazo.
E, por fim, o HSBC fala que qualquer forma de serviço financeiro que integre critérios ambientais, sociais de governança, ESG, em decisões de negócio e investimento. Para ficar algo mais prático, as finanças sustentáveis, ela está no centro entre o investimento tradicional, que é um investimento que busca somente a performance financeira. Então, se eu tenho um investidor que está buscando somente o retorno financeiro e não tem uma visão dos aspectos sociais e ambientais na alocação do seu recurso, ele é um investimento tradicional. Por outro lado, a gente tem a doação e as filantropias, que busca somente desempenho social e ambiental. As finanças sustentáveis, ela faz uma integração entre buscar retorno e performance financeira, além de buscar resultados sociais e ambientais positivos. Então, é uma abordagem hoje considerada estratégica, pois leva em consideração, além desse retorno financeiro, de conseguir benefícios financeiros, tem uma visão mais holística do retorno do impacto do investimento no quesito social e ou ambiental ambiental e ou social. E para trazer aqui um pouco de diferença, para a gente poder ter uma visualização, as finanças sustentáveis, como eu mencionei, elas estão mais ligadas a estratégias de ESG ou objetivos mais amplos, que são relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, ou seja, os ODS. A gente também tem investimentos com foco em finanças verdes, ou Green Finance, que possuem objetivos com foco ambiental. E aí que eu quero ressaltar e frisar sobre as finanças climáticas, que as finanças climáticas têm por foco e definições mais amplas para qualquer investimento com foco em mitigação e adaptação climática. Finanças verdes, finanças sustentáveis podem ter foco climático? Sim, podem ter, mas não unicamente climático, tá? Já as finanças climáticas têm esse foco com projetos de mitigação e adaptação. Para deixar mais claro o que seriam esses projetos de mitigação e adaptação, eu trouxe aqui a definição da UNFCCC, da ONU, sobre o que é financiamento climático, tá? E ele aborda que o financiamento climático é um financiamento local, nacional ou transnacional, ou seja, que aborda mais de uma localização ou país, proveniente de fontes de financiamento pública, privados e alternativas, ou seja, um arcabouço amplo de financiamento, e que procura apoiar ações de mitigação e adaptação que irão abordar as alterações climáticas. Léo, mas qual é a diferença de projeto de mitigação e adaptação para o clima? Mitigação, financiamento para mitigação, são financiamentos que necessariamente possuem grande escala para reduzir significativamente as emissões, ou seja, são projetos com foco na redução das emissões de gás de efeito estufa. Já projetos de adaptação são projetos que buscam recursos financeiros para adaptar aos efeitos adversos e reduzir os impactos do clima em mudança. A gente traz que a adaptação está com mais foco na investimento em infraestrutura urbana, infraestrutura logística, infraestrutura adaptativa na mudança do clima. Léo, e no âmbito do Brasil, como é que anda as finanças climáticas no requisito políticas públicas? Cada país possui as suas NDCs, a National Determined Contribution, e o Brasil visa reduzir suas emissões em até 37% até 2025 e 50% até 2030. Essa meta foi acordada no Acordo de Paris, lá em 2015. Cada país possui a sua NDC, suas metas, e o Brasil tem essas duas metas, até 2025 e até 2030, além de buscar essa neutralização até 2050, que a gente fala que é o Net Zero. O Brasil hoje possui duas políticas, uma política nacional sobre mudança do clima, a PNMC, que foi estabelecida em 2009, e uma portaria que fala sobre o plano de adaptação à mudança do clima. Essas políticas, elas irão buscar reduzir essas emissões e contribuir para que o Brasil possa atingir suas metas de descarbonização. Indo aqui para a Política Nacional da Mudança do Clima, tem um regulamento que, o decreto 7.390 de 2010, ele regulamenta os instrumentos da PNMC, e ele possui alguns planos setoriais
para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, nós temos o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que é um plano bem conhecido, o PPCDAM. Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento Queimadas do Cerrado, PP Cerrado. Plano decenal de expansão de energia, o plano de consolidação de uma economia de baixo carbono na agricultura, o plano ABC, que foi atualizado para o plano ABC+, e o plano de redução das emissões de siderurgia. Já para o Plano Nacional de Adaptação do Clima, o PNA, foi dividido em alguns setores da economia, para que esses setores possam estabelecer suas estratégias, seus critérios. Então, nós temos setores como agricultura, recurso hídrico, segurança alimentar e nutricional, biodiversidade, cidade, gestão de desastres naturais, indústria e mineração, infraestrutura, povos e populações vulneráveis, saúde e zonas costeiras. Esses planos eles vão nortear os estados a nível subnacional para criar também seus planos locais. Então, existem cidades do Brasil e também estados que possuem suas próprias políticas climáticas, seja para mitigação, seja para adaptação, para alcançar as metas de redução das emissões brasileiras até 2025, 2030 e 2050. Léo, e como é que a gente está hoje numa visão, como é que a gente está hoje nas fontes de financiamento e na alocação de recursos para mitigação e adaptação a nível global? É importante que a gente possa visualizar, ter essa visão de quanto recurso está sendo direcionado para projetos de mitigação e adaptação que está dentro desse escopo de finanças climáticas. Então, a meta de 2010 a 2012, que foi estabelecida em uma das COPs, era uma meta de 30 bilhões de dólares nesse período. A meta ela foi atualizada para 100 bilhões por ano até 2020. E aí a gente consegue visualizar aqui nesse primeiro gráfico que essa meta não foi batida em nenhum dos anos. Inclusive, tiveram anos que não chegou nem na metade dessa meta. A gente chegou próximo em 2021, mas a gente não conseguiu não conseguiu alcançar essa meta de recursos para projetos de mitigação e adaptação climática. Além disso, aqui no gráfico aqui abaixo, eu gostaria de apresentar para vocês o quanto de recurso está indo para projeto de mitigação e quanto de recurso está indo para projetos de adaptação. Aqui em vermelho a gente tem projetos de adaptação, quanto de recurso em bilhões está indo, em milhões, está indo para projetos em adaptação. Em verde, projetos transversais, que podem incluir adaptação e mitigação. E amarelo, projetos de mitigação. O que é que a gente consegue perceber? Que a maioria dos projetos, a maioria do recurso financeiro está indo para projetos de mitigação, ou seja, projetos que visam e buscam reduzir as emissões de gás de efeito estufa, sendo que projetos de adaptação estão recebendo menores recursos. O que é que está acontecendo hoje no planeta? Os desastres naturais relacionados a mudanças do clima está sendo a proporção, o impacto está sendo tão grande e a frequência está aumentando de que as cidades não têm mais tempo de somente mitigar. Elas estão precisando criar infraestrutura urbana para adaptar o mais rápido possível a sua infraestrutura urbana para reduzir, para mitigar esses impactos da mudança do clima. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, um exemplo prático. O Rio Grande do Sul, se ele tivesse investido em projetos de adaptação, ou seja, infraestrutura, tecnologia, para reduzir o impacto das enchentes, o impacto teria sido menor, tanto nas pessoas como na economia. Mas os projetos podem estar sendo direcionados mais para a mitigação, né, que é, sim, importante, mas existem cidades hoje que precisam adaptar em relação à mudança do clima. E qual é o custo hoje necessário para a gente alcançar essas metas até 2030 de mitigação e adaptação? O custo de mitigação são conservadoramente estimados em 5,9 trilhões de dólares até 2030. E o custo de adaptação seria em torno de 180 bilhões anualmente, ou seja, quase o dobro da meta que não estava sendo batida até 2021, e que pode atingir 300 bilhões por ano até 2030, passando aí a ordem de 3 trilhões de dólares para projetos de adaptação.
Tá, mas, Léo, a gente tem um gap de investimento para projetos de adaptação e mitigação grande e a gente vai precisar ainda mais de recurso. O que é que a gente precisa fazer para alocar esse recurso para esses projetos? A gente precisa operacionalizar um sistema internacional para alocar esses recursos financeiros climáticos. Hoje, como é que acontece esse macrofluxo? Geralmente, os projetos grandes de mitigação e adaptação, eles são realizados em acordos bilaterais ou multilaterais. Então, existe hoje fundos globais, já já vou apresentar para vocês, que são fundos perdidos, ou seja, são doações de acordos bilaterais ou multilaterais para alocar recursos para adaptação e mitigação. Quando esses acordos são realizados, agentes públicos e privados, eles atuam para gerir esse recurso, né, para construir quais são os princípios e os critérios para esses projetos de adaptação e mitigação e aonde eles vão ser alocados, qual setor da economia vai ser alocado, ou seja, existe uma estratégia entre esses agentes públicos e privados para criar esses critérios. Hoje existem entidades implementadoras, que podem ser entidades, organizações privadas, sem fins lucrativos, dos setores públicos, para implementar esses projetos. E aí, esses projetos, eles possuem instrumentos financeiros ou são desenvolvidas políticas públicas para facilitar que esse recurso ele seja tem uma escassez não, tem um fluxo desse recurso para os projetos multissetoriais e também multirregionais. E aqui são algumas fontes de financiamento para o clima, que são as mais famosas, ou também são instituições que fazem parte que fazem parte desse macrofluxo. Então, nós temos os fundos climáticos multilaterais, como o Green Climate Funding, que é muito conhecido, o GFE, o Climate Investing Fund, o Adaptation Fund, o Global Environmental Facility, são os principais fundos climáticos multilaterais. Existem também os bancos multilaterais de desenvolvimento, que ajudam ou na alocação desse recurso, ou em criar instrumentos financeiros, ou capacitação técnica, em diversas escalas, como o World Bank, juntei com a IFC, o Asian Development Bank, o European Investment Bank, New Development Bank, que é da Ásia, e muito forte aqui na América do Sul, o IDB, ou Interdevelopment Bank. Também existem bancos e agências bilaterais, como o Japan International Cooperation Agency, o IFD, que é da França, o UK Pact, que atua diretamente aqui no Brasil e é muito forte aqui no Brasil. Também nós temos os bancos nacionais de desenvolvimento, o BNDES é um dos bancos globais que mais possuem políticas relacionadas ao políticas socioambientais, e que hoje é muito reconhecido internacionalmente como um dos melhores bancos de desenvolvimento para o clima do mundo, o KfW, que é da Alemanha, e algumas fundações filantrópicas, como, por exemplo, a Brubreg Philanthropies, que atua também diretamente dentro dessa agenda. E também tem outras instituições de ações climáticas, que também podem ser instituições de research, né, de pesquisa, ou também de implementação, como a C4 Cities, que trabalha muito na parte de infraestrutura urbana, parte urbanística. O ICLEI também trabalha com governos subnacionais, com estados, para clima, e o World Resource Institute, ou WRI, que também atua muito na parte de cidades resilientes. E eu queria também mostrar aqui alguns dos desafios, além do que eu mostrei para vocês, de a gente conseguir alcançar esses gaps de financiamento de finanças para o clima. A gente tem desafios grandes em definir e comunicar os objetivos de finanças sustentáveis, ou objetivos de finanças climáticas, da gente poder ter uma visualização das metas e da geração de impacto, não só a nível nacional, mas também níveis subnacionais, nos estados e municípios, que a gente não tem a preparação técnica, principalmente desses agentes públicos, para que esses agentes públicos possam definir metas alinhadas a cada país, para ter essas metas alinhadas aos acordos da NDC, e também quais são os melhores projetos, os projetos que vão gerar mais impacto.
Também existem desafios em escalabilidade e a velocidade para alcançar as metas globais de clima e sustentabilidade. Então, como eu mostrei para vocês, existe uma lacuna de financiamento para descarbonização, que é projetos para mitigação, a continuação dos subsídios de combustíveis fósseis, então a gente ainda depende muito, a nível global, a escala global, de fontes de combustíveis fósseis, uma forte dependência do financiamento do setor público. Então, além do gap de não alcançar esses recursos para mitigação e adaptação, a maior parte do recurso hoje que são alocados para esses projetos é de fonte pública. E a gente precisa ter uma menor dependência da fonte pública e a gente incentivar o mercado privado, bancos, gestora de ativos, investidores, empresas de capital aberto, para que possam também realizar projetos e alocar seus recursos para o clima. Eficácia na teoria da mudança dos projetos e a necessidade urgente de aumentar o investimento para adaptação, porque a gente existe também, além do gap de mitigação e adaptação, a maior parte do recurso é para mitigação. E, por fim, manter a sensibilidade geográfica na implementação e promoção das finanças sustentáveis. Então, a maioria do capital, hoje, os países desenvolvidos, que ficam mais ao norte do globo, eles possuem maior recurso, e eles que precisam, eles como utilizaram nossos recursos naturais, os países de desenvolvimento mais ao sul global, precisam ter o entendimento de que eles são parte fundamental para alocar esses recursos, para alcançar esses gaps de financiamento para o clima. Permanece uma lacuna no conhecimento e conscientização sobre finanças sustentáveis na região sul global. Então, existe um gap de capital intelectual, um capital humano muito grande, de pesquisa, de educação na área de finanças para o clima no sul global. Uma diferentes preocupações e prioridades de sustentabilidade, ou seja, cada país, às vezes, podem ter riscos geopolíticos, de guerra, dentre outros, para dessas para alinhar sua estratégia a nível soberano. E também existe uma lacuna de conhecimento e financiamento para ser parcialmente corrigida através de maior formação de mecanismos financeiros públicos e privados, inovadoras de adaptação de produtos financeiros adequados. Ou seja, criar novos mecanismos financeiros, não só linhas de créditos novas, mas fontes, mecanismos financeiros que possam favorecer a alocação desses recursos para o clima. E quais são as oportunidades, Léo, que podem impulsionar as finanças sustentáveis ou finanças climáticas? As oportunidades de investimento hoje existem em infraestrutura líquida de carbono zero, ou seja, tem diversos setores da indústria hoje que estão com metas atreladas a ser carbono neutro, aí com metas para 2030, 2035, 2050, para melhorar e conseguir novas tecnologias para reduzir as suas emissões e alcançar suas metas. Existe também uma escala em calendário de investimento para alcance dos ODS, então a gente já está aí com 6 anos para a gente tentar alcançar as metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável na ONU até 2030. Uma mudança de tecnologia, que a gente possa fazer uma transição climática da nossa indústria com altas tecnologias com foco para o clima. Fatores ambientais, sociais e de governança que podem impulsionar o desempenho financeiro. Então, você também já deve ter escutado falar sobre os fatores ESG, que vêm sendo atreladas a uma estratégia de modelo de negócio com foco não só na rentabilidade financeira, mas também no impacto ambiental, social e na estruturação de uma boa governança. Uma crescente demanda por sustainable finance, por finanças sustentáveis, para a criação de novos mecanismos financeiros que possam atrelar metas, objetivos, estratégias com aspectos ambientais e sociais e climáticos. Também há uma demanda forte da nova geração para que esses projetos para o clima eles possam ser mais eficientes, para que eles possam ter uma maior escalabilidade e que a gente possa reduzir esses impactos. Risco e materialidade, ou seja, priorização de tópicos relacionados ao clima. Uma transição versus o risco físico, que a gente possa ter também uma visualização de metodologias que
tem uma visão mais holística dos ativos financeiros e que podem ser impactados ao clima de curto e longo prazo. Oportunidades também relacionadas com o meio ambiente, né, com a medição desses riscos, qual o impacto do risco climático em relação à alocação do meu recurso financeiro. Então, hoje, existem metodologias que empresas do mercado financeiro estão avaliando se, eu vou alocar o meu recurso financeiro em uma zona e que pode ter uma alta probabilidade de enchente, de queimada, de aumento do nível do mar? Não, então já existem essas metodologias hoje no mercado. E também os bancos centrais, eles estão atuando fortemente para novas regulações relacionadas ao clima. Inclusive, hoje o Banco Central do Brasil, ele foi premiado esse ano como um dos melhores bancos centrais do mundo, e o Banco Central do Brasil, hoje, ele possui regulações no sistema financeiro do Brasil com até obrigatoriedade do mercado financeiro no Brasil reportar suas políticas ambientais, sociais e climáticas. E aqui são alguns exemplos práticos de projetos que vêm sendo desenvolvidos hoje aqui no Brasil, que são projetos públicos que estão relacionados a financiamento climático. Aqui a gente consegue ver a proporção da distribuição do financiamento climático no Brasil. Então, hoje, o maior foco é em energia, apesar que a nossa matriz de emissões, a nossa maior fonte de emissão hoje é no setor de AFOLU, que é florestas, agricultura e uso do solo. Mas aqui a gente tem um programa nacional, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica e Programa Nacional de Crescimento Verde, que busca contribuir para a diversificação para a matriz energética do Brasil. A matriz energética hoje do Brasil ela é extremamente limpa comparada a outras regiões do globo, outros países. Então, o PROINFA ele é um programa nacional que visa contribuir para essa diversificação de matriz energética. A gente sabe que a matriz energética hoje do Brasil tem muito foco em hidrelétricas, energias renováveis, como também solar e eólica. O programa é de baixo carbono, o programa ABC+, é o programa ABC, que também foi atualizado para o programa ABC+, que visa reduzir as emissões de carbono e aumenta a produtividade agrícola de forma sustentável. Também temos programas relacionados ao transporte, que é o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que possui foco com investimento em transporte público, ciclovias e sistemas de transportes integrados, que visa reduzir as emissões de carbono. E, por fim, com foco em indústria, mineração e construção, o Programa de Eficiência Energética na Indústria, que visa reduzir o consumo de energia e as emissões de gás de efeito estufa. Aqui são algumas linhas de financiamento ofertadas hoje no Brasil, para tanto empresas públicas como empresas privadas, como, por exemplo, o Banco da Amazônia, ele possui essas linhas de crédito, que é o Amazônia Infraestrutura Verde, Amazônia Rural Verde e o FNO Biodiversidade, que buscam alocar esses recursos em em setores estratégicos, seja para clima, seja para conservação, seja para biodiversidade. Então, a gente tem alguma dessas fontes, eu vou trazer aqui somente alguns exemplos. Do Banco da Amazônia, o FNO, com foco no setor AFOLU, que é de florestas e uso do solo, ele busca financiar sistemas de plantio direto na palha, recuperação de pastagens degradadas e reflorestamento com espécies nativas. O Banco no Nordeste, o maior banco de desenvolvimento aqui no Nordeste no Brasil, o FNS, ele possui uma linha de financiamento bem conhecida aqui no Nordeste, o FNS Sol, com foco no setor de energia, que financia projetos de micro e mini geração distribuída de energias por fontes renováveis. E aqui o Santander, que eu vou trazer aqui também um banco privado, ele tem uma linha de crédito, uma linha de financiamento, que é o CT Agro Socioambiental, com foco no setor de energias e resíduos, que ele financia máquinas e equipamentos que contribuem para uma produção mais sustentável em propriedades rurais. Então, vocês conseguem perceber que a gente hoje tem bancos de desenvolvimento, bancos públicos e bancos privados, que possuem diferentes linhas de financiamento que favorecem, que fortalecem a alocação de recursos para objetivos mais amplos, que pode ser por ODS, que pode ser para o setor AFOLU, de energia, de resíduo,
e dentre outros. E o exemplo que eu gosto mais de trazer, porque o BNDES, ele é um grande exemplo global de banco de desenvolvimento, com foco em projetos para clima, sociobiodiversidade, bioeconomia. Vou trazer aqui exemplo de dois fontes de linhas de financiamento. O FINAME, que é um programa de baixo carbono, com foco em transporte e energia, que ajuda a financiar a aquisição e comercialização de sistemas de geração de energia solar e eólica. E o FINEM, que é... FINEM não, vamos trazer aqui de uma outra área, o setor AFOLU. A recuperação de conservação de sistemas e biodiversidade, que é o FINEM, que financia a atividade de recuperação e conservação de ecossistemas e biodiversidade. Então, a gente consegue perceber que existem diversos mecanismos financeiros que buscam esses objetivos socioambientais e climáticos para alocação de recursos e projetos que possam buscar mitigar ou adaptar a mudança do clima. E aqui, por fim, gente, queria finalizar aqui a minha apresentação e agradecer a participação de vocês e também o convite, para a gente ressaltar que aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul, e não foi só uma região pequena, gente, foi um estado inteiro, e que, infelizmente, as estimativas é que esse impacto possa vir a ocasionar novamente, né? A frequência e a proporção desse impacto pode vir a acontecer novamente. Ano passado já foram duas enchentes grandes, e esse ano já foi uma enchente desastrosa, mas eu também queria falar para vocês que existem outras regiões do globo que vêm sofrendo com enchentes tão quanto essa que a gente teve no Rio Grande do Sul. E não sei se vocês estão verificando nas manchetes dos jornais, Mato Grosso, novamente, todo ano, está sofrendo com queimadas absurdas, né? Biodiversidade sendo desastrosamente morta, a nossa fauna, a nossa flora, a economia do Mato Grosso, e também, além do Mato Grosso, nós temos regiões costeiras que também estão sofrendo com o aumento do nível no mar, com erosões, a nossa própria Amazônia sofrendo com desmatamento, né? Então, a gente precisa cada vez mais a gente ter essa percepção de que a gente precisa ser profissionais que buscam ter essa visão, que a gente precisa cada vez mais de projetos, não somente de fontes públicas, mas também de fontes privadas, para que a gente possa reduzir e mitigar esses impactos. Por fim, eu só queria trazer um pouco aqui sobre a Brasf, que é a Aliança Brasileira de Finanças e Investimentos Sustentáveis. Nós temos uma organização sem fins lucrativos, eu sou o diretor executivo da Brasf, e a gente atua principalmente para ser uma referência no desenvolvimento de líderes e soluções de investimentos sustentáveis no Brasil. E a gente quer desenvolver pessoas para desenvolver projetos com foco em finanças e investimentos sustentáveis, e a gente possa ter profissionais capacitados. É uma daquelas oportunidades que eu falei para vocês. A gente precisa ter pessoas e profissionais capacitadas para que a gente possa ter um entendimento da alocação desses recursos para esses tipos de projetos de mitigação e adaptação. Queria agradecer também aqui a Alissa, que também é parte da Braço e que ajudou na construção dessa apresentação. E muito obrigado a todos e a todas. E fico aberto aí para perguntas e dúvidas. Obrigado. Muito obrigada, Leonardo, pela sua fala. Um assunto tão atual e que a gente está vivenciando continuamente, cada vez de forma mais intensa. Então, trazer essas possibilidades, né, o que vem sendo feito, o que pode ser feito, dá uma esperança. Então, abrimos agora para as perguntas, comentários. Lembrando a todos, né, que essas palestras ficarão disponíveis para vocês também durante a realização do congresso. Se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Professora, eu vou também deixar meu LinkedIn aqui, se alguém quiser entrar em contato. Perfeito. Eu deixo o LinkedIn e o meu contato direto aqui também do WhatsApp, tá bom? Perfeito. Aberto também para tirar outras dúvidas futuras. O pessoal ainda está mais tímido nesse sábado. De manhã.
Bom, Leonardo, agradeço novamente sua participação, muito obrigada pela sua fala, foi extremamente enriquecedora, e agradeço pela participação aqui também, e agradeço a participação de todos aqui também. Obrigado, professora. Um ótimo final de semana a todos e todas. Igualmente. Tchau, tchau. Aproveito para convidar a todos para a próxima palestra, que é intitulada As Interseccionalidades da Crise do Clima e do Racismo Ambiental, e tem total a ver com essa palestra que nós assistimos agora, que é, inclusive, a palestrante foi uma deslocada, né, climática, ela teve que se mudar também por conta das enchentes que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro. Então, aguardo vocês lá também. Então, agradeço novamente a todos. E bom congresso para vocês.